dia, aluno SEBAC. Hoje estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa e hoje nós vamos fazer algumas questões comentadas sobre um exercício que foi enviado para vocês no dia 21 da semana passada. Nós vamos estar comparando textos. Nós temos aqui o primeiro texto, leia atentamente os textos a seguir e responda as questões. O primeiro texto é de Biomar Brito, que diz: existe vida em Júpiter? A ciência ainda não respondeu de maneira categórica, mas a arte permite-se imaginar tudo. Observe que nesse texto ele fala que a arte permite você imaginar tudo. Com a sua imaginação, você pode ir além. No texto número 2, Sonho de uma Flauta, o teatro mágico. Nem toda palavra é aquilo que o dicionário diz. Nem todo pedaço de pedra se parece com tijolo ou com pedra de giz. Avião parece passarinho que não sabe bater asa. Passarinho voando longe parece borboleta que fugiu de casa. Borboleta parece flor que o vento tirou para dançar. Flor parece a gente, pois somos semente do que ainda virá. Sonho parece verdade, quando a gente esquece de acordar. O dia parece metade, quando a gente acorda e esquece de levantar. E o mundo é perfeito? E o mundo é perfeito? E o mundo é perfeito? Esse foi o segundo texto. Agora nós vamos para as perguntas, que nós vamos comparar esses dois textos, de Biomar Brito e o Sonho de uma Flauta, que é o texto número 2. Relacione os discursos do texto 1 com o texto 2 a partir da proximidade temática trabalhada em ambos. Quando ele fala de proximidade temática, ele está falando da aproximação do tema, do assunto, ou seja, qual é o assunto que os dois textos estão trabalhando? Eles têm uma relação em comum, fala da mesma coisa, lembra o mesmo assunto, o mesmo tema trabalhado tanto no texto 1 quanto no texto 2? Aí nós vamos dizer que sim. Por quê? Os dois textos falam sobre a liberdade da imaginação. Observe que ele fala como imaginar, a criatividade da arte, o que a arte permite a uma pessoa criar, viver coisas, sonhar com o que não é possível na realidade. Tá? Então você pode colocar aqui sim que há uma proximidade no tema desses dois textos, pois eles falam sobre a liberdade da imaginação e da criação através da arte. Os dois textos falam da arte, a imaginação através da arte. Letra B. Seguindo o pensamento de Biomar Brito, como o conceito de arte poderia ser definido? O Biomar Brito falou lá naquele pequeno texto dele. Segundo ele, o que é arte para ele? Ele diz que arte é imaginação, é liberdade de expressão com criatividade. Por que nós podemos dizer que ele acha isso? Porque lá no finalzinho do texto dele, ele diz, mas a arte permite imaginar tudo. Então, ele diz que arte é imaginação, a arte permite imaginar tudo. Arte é criatividade, é imaginação, segundo o Biomar Brito. A segunda questão, nós vamos para mais um texto. Nós temos aqui uma citação. Vamos ver o que diz essa citação. Os dicionários são como os relógios. O pior é melhor do que nenhum, e nenhum do melhor se pode esperar que seja totalmente exato. Essa é uma citação de Samuel Johnson. Essa é a citação e nós vamos ver a questão que refere a esse pequeno texto. Qual é a relação semântica entre os significados das palavras? Quando a professora fala de significados, nós estamos trabalhando de semântica.
Se eu colocasse qual é a relação semântica ou qual é o significado das palavras e frases que podemos estabelecer entre a afirmação do linguista Samuel Johnson e o primeiro verso da música de O Teatro Mágico. Nós vamos ver aqui. Aqui nós vamos reler novamente a citação do Samuel para ficar bem claro. Os dicionários são como relógios. O pior é melhor do que nenhum. E nem do melhor se pode esperar o que seja totalmente exato. Essa é a citação dele. E o primeiro verso do nosso texto número 2 diz: nem toda palavra é aquilo que o dicionário diz. Então, nós vamos fazer o comentário. Qual é a relação do significado dessas palavras do primeiro verso com a citação do Samuel? Então, os dois textos, eles apresentam a possibilidade de discutir o mundo por meio dos diversos e múltiplos pontos de vista possíveis que a vida nos apresenta. Se nós formos olhar, meninos, esses dois textos, eles trabalham tanto a realidade como a ficção. Aqui nós podemos trabalhar o lado da humanidade, o humanismo. Ele fala que a palavra não é exatamente o que o dicionário diz. Porque se nós formos ver, uma palavra pode ter significados diferentes e nós vamos ter que analisar o contexto, como que ela foi empregada. Então é isso a relação do significado das palavras, tanto na citação do Samuel Jackson, quanto no primeiro verso do nosso texto número 2, O Sonho de uma Flauta. Essas foram as nossas questões. Se tiverem dúvidas, podem entrar em contato com a professora, que eu estou aguardando. Tchau e até a próxima aula.